Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade e reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 6, capítulo 100. 11 de abril de 1905. A perseverança é selo da vida eterna e desenvolvimento da vida divina. Estando muito aflita pela privação de meu adorável Jesus, estava dizendo para mim: como se fez cruel comigo. Eu mesma não sei entender como seu bom coração pode chegar a fazê-lo. E além disso, se o perseverar lhe agrada tanto, como é que minha perseverança não comove seu bom coração? Enquanto eu dizia aí estes e outros disparates, de improviso veio e me disse: certamente a coisa que mais me agrada da alma é a perseverança, porque a perseverança é o selo da vida eterna e desenvolvimento da vida divina, porque assim como Deus é sempre antigo e sempre novo e imutável, assim a alma, com a perseverança, com tê-la praticado sempre é antiga, e com a atitude de fazer é sempre nova. E cada vez que a faz, renova-se em Deus, permanecendo nele imutável e sem se dar conta. E com a perseverança, e como com a perseverança faz aquisição contínua da vida divina em si mesma, adquirindo a Deus, sela a vida eterna. Pode haver selo mais seguro que o próprio Deus? Capítulo 101, 16 de abril de 1905. Sofrer é reinar. Continuando meu habitual estado, por pouco tempo fez-se ver o meu adorável Jesus, com um cravo dentro do coração, e aproximando-se ao meu coração, me tocava com o seu mesmo prego. Eu sentia penas mortais, e depois me disse: minha filha, este prego me põe o mundo até dentro do meu coração, e me dá uma morte contínua. Assim que por justiça, como eles me dão morte contínua, assim permitirei que se deem morte entre eles, matando-se como cães. E enquanto dizia isto, fazia-me ouvir os gritos dos revoltosos, tanto que fiquei ensurdecida por 4 ou 5 dias. Por isso, estando sofrendo muito, pouco depois voltou e me disse: hoje é o dia das palmas em que te fui proclamado rei. Em que fui proclamado rei. Todos devem aspirar a um reino. E para adquirir o reino eterno, é necessário que a criatura adquira o regime de si mesma, com o domínio de suas paixões. O único meio para isso é o sofrer, porque o sofrer é reinar, isto é,
Com a paciência se põe em ordem a si mesmo, fazendo-se rei de si mesmo e do reino eterno. Capítulo 102. 20 de abril de 1905. A humanidade nesses tempos encontra-se como um osso fora do lugar. Como saber se as paixões foram dominadas? Encontrando-me em meu estado habitual, quando mal chegou o bendito Jesus, quase em ato de castigar as nações, me disse: minha filha, as criaturas me laceram a carne, pisoteiam meu sangue continuamente, e eu permitirei que suas carnes sejam laceradas, a seu sangue derramado. A humanidade, nestes tempos, se encontra como um osso fora do lugar, fora de seu centro. E para colocá-lo em seu lugar e fazê-lo entrar novamente em seu centro, é necessário que o destrua. Depois, aclamando-se um pouco, continuou: minha filha, a alma pode saber se tem dominado suas paixões, se quando tocada pelas tentações e pelas pessoas, não as toma em conta. Como, por exemplo, é tentada pela impureza. Se tem dominado esta paixão, a alma não faz caso e a mesma natureza fica em seu posto. Se não tem o domínio, a alma se entristece e aflige, e em seu corpo sente correr um rio purulento. Ou uma pessoa mortifica, injuria a outra. Se esta dominou a paixão, da soberba fica em paz. Se não for assim, sente correr um rio de fogo, de desprezo, de altaneira, que a põe toda alterada, porque a paixão, quando existe, quando chega a ocasião, sai e assim por diante. Capítulo 103. 2 de maio de 1905. 3 tipos de ressurreição contém no sofrimento. Continuando um pouco mais do que o habitual, meus sofrimentos, meu bom Jesus, ao vir, disse-me: minha filha, o sofrer contém 3 tipos de ressurreição, isto é, o sofrer faz ressurgir a alma à graça. Segundo, adentrando-se o sofrer, reúne as virtudes e ressurge a santidade. Terceiro, continuando o sofrer aperfeiçoa as virtudes, as embeleza em esplendor, formando uma bela coroa, e coroada a alma ressurge a glória na terra e a glória no céu. Dito isto, desapareceu. Então, eu vou ler de novo essa ressurreição dos sofrimentos. 3 tipos de ressurreição contém o sofrimento. Então, ele diz que o sofrer contém 3 tipos de ressurreição, isto é, o sofrer faz ressurgir a alma à graça, é o primeiro. O segundo, adentrando-se o sofrer, reúne as virtudes e ressurge a santidade. E o terceiro, continuando o sofrer aperfeiçoa as virtudes, as embeleza de esplendor, formando uma bela coroa. E coroada a alma, ressurge a glória na terra e a glória no céu. Capítulo 104. 5 de maio de 1905. Efeitos da graça. Encontrando-me em meu estado habitual, quando veio o bendito Jesus, parecia que de dentro de seu interior saía outra imagem toda igual a ele, só que menor. Eu fiquei maravilhada ao ver isto e ele me disse: minha filha, tudo que pode sair de dentro de uma pessoa se chama parto, e este parto se torna filho de quem o pare. Agora, esta minha filha é a graça, que saindo de mim se comunica a todas as almas que a querem receber, e as converte em outros tantos filhos meus. E não só isto, senão que tudo o que pode sair de bem, de virtude destes segundos filhos, se tornam filhos da graça. Vê um pouco que longa geração de filhos se forma. A graça só que recebem, mas quantos a rejeitam? A minha filha se volta, e minha filha se volta a meu seio, só sem prole. Eu vou ler de novo que ficou confuso essa parte. Então ele diz: minha filha,
Tudo que pode sair de dentro de uma pessoa se chama parto. E este parto se torna filho de quem o pare. Agora, esta minha filha é a graça, que saindo de mim se comunica a todas as almas que a querem receber, e as converte em outros tantos filhos meus. E não só isso, senão que tudo o que pode sair de bem, de virtude destes segundos filhos, se tornam filhos da graça. Vê um pouco que longa geração de filhos se forma a graça, só que recebam. Mas quantos a rejeitam? E minha filha se volta a meu seio, só e sem prole. Enquanto dizia isso, aquela imagem fechou-se dentro de mim, enchendo-me toda de si mesma. Capítulo 105, 9 de maio de 1905. A alma unida à graça pode fazer o que a morte deve fazer à natureza. Continuando meu estado habitual, parecia-me que o meu adorável Jesus saía de dentro de meu interior e com uma voz doce e afável dizia: E por que a minha filha? E por que, minha filha, tudo o que a morte deve fazer à natureza não pode fazer antecipadamente a alma unida à graça? Isto é, fazê-la morrer antecipadamente, por amor de Deus, a tudo o que deverá morrer. Mas esta bem-aventurada morte chega a fazê-la quem somente faz contínua morada em minha graça, porque vivendo com Deus é mais fácil morrer a tudo o que é obsoleto. E a alma vivendo em Deus e morrendo a todo o resto, a mesma natureza vem antecipar os privilégios que a devem enriquecer na ressurreição, ou seja, sentir-se-á espiritualizada, deificada e incorruptível, além de todos os bens em que participará a alma, sentindo-se partícipe de todos os privilégios da vida divina. E além disto, a diferença de glória que estas almas terão no céu serão tão diferentes das outras como é diferente do céu da terra. Dito isto, desapareceu. Capítulo 106. 12 de maio de 1905. Meio para não perder o amor de Jesus. Encontrando-me em meu estado habitual, quando veio meu bendito Jesus, eu, só ao vê-lo, não sei por que, disse: Senhor, no entanto, há uma coisa que lacera minha alma, o pensamento de que posso perder seu amor. E ele: Minha filha, quem te disse? Em todas as coisas, a minha paterna bondade providenciou os meios para ajudar a criatura, desde que esses meios não sejam rejeitados. Portanto, o meio para não perder o meu amor é fazer dele e de tudo o que me concerne como se fossem coisas próprias. Pode alguém perder tudo que é seu? Não, certamente, no máximo, se não tem estima de suas coisas, não terá cuidado de guardá-las. Mas, se não as estima e não a custódia, é sinal de que não as ama. Portanto, aquele objeto não contém mais vida de amor e não se pode incluir entre as coisas próprias. Mas meu amor, quando se faz próprio, se estima, se conserva, se tem sempre à vista, de modo que não pode perder o que é seu, nem em vida, nem em morte. Capítulo 107, 15 de maio de 1905. O caminho da virtude é fácil. Continuando meu estado habitual, por pouco tempo veio o bendito Jesus e me disse: Minha filha, dizem que o caminho da virtude é difícil. Falso, é difícil para quem não caminha, porque não conhecendo nem as graças, nem os consolos que deve receber de Deus, nem a facilitação ao caminhar, parece-lhe difícil. E sem caminhar, sente todo o peso do caminho, mas, para quem caminha, lhe é facilíssimo, porque a graça que a inunda a fortalece, a beleza das virtudes a atrai. O divino esposo das almas a leva apoiada no próprio braço, acompanhando-a no caminho. E a alma, em vez de sentir o peso, a dificuldade do caminhar,
quer apressar o caminho para chegar mais rápido ao final do caminho e do seu próprio centro. Capítulo 108, 18 de maio de 1905. O amor merece a preferência acima de tudo. Continuando o meu estado habitual, assim que veio o meu bendito Jesus me disse: minha filha, o medo tira a vida ao amor, e não só isto, mas também as mesmas virtudes que não têm princípio no amor, diminuem a vida do amor na alma. Enquanto em todas as coisas o amor merece a preferência, porque o amor torna fácil todas as coisas. Enquanto as mesmas virtudes que não têm princípio no amor são como tantas vítimas que vão acabar no matadouro, ou seja, na destruição das mesmas virtudes. Capítulo 109, 20 de maio de 1905. Modo de sofrer. Esta manhã estava pensando quando o bendito Jesus ficou todo deslocado sobre a cruz e dizia entre mim: ah, Senhor, quão compenetrado pudeste ficar destes atrozes sofrimentos, e como tua alma pôde ficar afligida. E enquanto isso, quase como uma sombra veio e me disse: minha filha, eu não me ocupava de meus sofrimentos, senão que eu me ocupava da finalidade de minhas penas. E como em minhas penas via cumprida a vontade do Pai, sofria em mim mesmo, perdão. E como em minhas penas via cumprida a vontade do Pai, sofria. E em mim mesmo, sofrer encontrava o mais doce repouso, porque fazer a vontade divina contém este bem, que enquanto se sofre ali, se encontra o mais belo repouso, e se goza. E este gozar não é querido por Deus. O mesmo gozar se encontra o mais atroz tormento. Além disso, quanto mais me aproximava do final das penas, ansiando cumprir em tudo a vontade do Pai, assim me sentia mais iluminado, e meu repouso se fazia mais belo. Ó, como é diverso o modo que tem as almas, se sofrem ou operam, não tem e nem mira no fruto que pode recolher, nem o cumprimento da vontade divina. Concentram-se todas na coisa que fazem, e não vendo os bens que podem ganhar, nem o doce repouso que leva à vontade de Deus. Vivem angustiadas e atormentadas e rejeitam quanto mais podem o sofrer e o agir, acreditando encontrar repouso, e ficam mais atormentadas que ao princípio. Capítulo 110, 23 de maio de 1905. Para não sentir perturbações, a alma deve apoiar-se em Deus. Esta manhã me encontrei fora de mim mesmo sentia uma pessoa em meus braços e a cabeça apoiada sobre o ombro, e eu não conseguia ver quem era. Por isso o puxei com força, dizendo: diga-me ao menos quem és. E ele: eu sou o todo. E eu, ao ouvir dizer que era o todo, disse: eu sou o nada. Olhe, Senhor, quanta razão tenho em querer que este nada esteja unida com o todo. De outra maneira, será como um punho de pó que o vento espalha. Enquanto fazia isto, via uma pessoa que duvidava e dizia: por que será que por cada pequena coisa se sente tanta perturbação? E eu, por uma luz que vinha do bendito Jesus, disse: para não sentir perturbações, a alma deve fundir-se bem em Deus, e toda si mesma tender a Deus como a um só ponto, e ver as outras coisas com olho indiferente. Mas, se fizer de outra maneira, em cada coisa que faça, veja e sinta, a alma se sentirá investida de um mal-estar, como de uma febre que volta a alma toda afastada, perturbada, sem poder entender-se ela mesma. Capítulo 111, 25 de maio de 1905. A imagem de Jesus na alma. Encontrando-me no meu estado habitual, via o bendito Jesus fora e dentro do meu interior. Se
Se fora ouvia menino, menino ouvia dentro. Se ouvia crucificado por fora, também ouvia dentro. Eu fiquei admirada e ele me disse: minha filha, quando a minha imagem está completamente formada no interior da alma, qualquer forma que queira tornar externamente, para voltar a me olhar, ela toma minha mesma imagem que a formeia na alma. Que maravilha, então! Capítulo 112, 26 de maio de 1905. Quando a alma é toda de Jesus, ele sente o seu murmúrio no seu ser. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus nos braços e estava a dizer-lhe: meu querido, sou toda e sempre tua. Ah, não permita que corra em mim nada, embora seja uma sombra que não seja tua. E ele: minha filha, quando a alma é toda minha, eu sinto um murmúrio contínuo de seu ser em mim. Este seu murmúrio contínuo, eu o sinto correr em minha voz, em meu coração, na mente, nas mãos, em meus passos e até em meu sangue. Oh, como me é doce este seu murmúrio em mim! E conforme eu sinto, vou repetindo: tudo, tudo desta alma é meu. E eu te amo muito. E nela selo o murmúrio do meu amor. E quando eu sinto o seu, assim a alma sente meu murmúrio em todo o seu ser. Aqui, assim, que se a alma em toda si mesma se sente correr meu murmúrio, é sinal de que é toda minha. Que lindo, meu Deus. Capítulo 113, 29 de maio de 1905. Quem repousa nos braços da obediência recebe todas as cores divinas. Esta manhã, ao ouvir o bendito Jesus, lançou-se nos meus braços, como se quisesse repousar, e disse-me: como uma criança repousa seguro nos braços da mãe, assim a alma deve repousar nos braços da obediência. E quem repousa nos braços da obediência recebe todas as cores divinas, porque com quem verdadeiramente dorme, se pode fazer o que se quer. Assim, quem verdadeiramente repousa nos braços da obediência, pode-se dizer que dorme, e depois pode fazer à alma o que ele quer. Capítulo 114, 30 de maio de 1905. A vida de amor de Jesus. Continuando meu estado habitual, estava dizendo: Senhor, o que queres de mim? Manifesta-me a tua santa vontade. E ele: minha filha, quero-te toda em mim, a fim de que possa encontrar tudo em ti. Assim como a todas as criaturas tiveram vida na minha humanidade, e eu me satisfiz por todas. Assim, estando toda em mim, far-me-ás encontrar todas as criaturas em ti, isto é, unida comigo, me farás encontrar em ti a reparação por todos, a satisfação, o agradecimento, o louvor, e tudo que as criaturas são obrigadas a dar-me. O amor, além da vida divina e humana, me forneceu a terceira vida, que me fez germinar todas as vidas das criaturas em minha humanidade. É esta vida de amor, e que, enquanto me dava vida, me dava morte contínua, me faria e me fortalecia, me feria e me fortalecia, me humilhava e me exaltava, me amargurava e me adoçava, me atormentava e me dava delícias. O que não contém esta vida de amor incansável e disposta a qualquer coisa? Tudo, tudo nela se encontra. Sua vida é sempre nova e eterna. Oh, como gostaria de encontrar em ti esta vida de amor para ter-te sempre em mim e encontrar tudo em ti. Capítulo 115, 2 de junho de 1905. A paciência é o alimento da perseverança. Esta manhã o bendito Jesus, ao vir-me, disse: minha filha, a paciência é o alimento da perseverança, porque a paciência mantém em seu lugar as paixões e corrobora todas as virtudes, e as virtudes, recebendo da paciência
a atitude da vida contínua, não sentem o cansaço que produz a inconstância, tão fácil para a criatura. Por isso, a alma não se abate se é mortificada ou humilhada, porque rapidamente a paciência lhe fornece o alimento necessário e forma um vínculo mais forte e estável de perseverança. Nem se é consolada e exaltada, se eleva muito, porque a paciência, alimentando a perseverança, se contém na moderação sem sair de seus limites. Além disso, assim como a paciência é alimento, e até enquanto uma pessoa se alimenta, pode dizer que tem vida, não está morta. Assim a alma, até que tenha paciência, desfrutará a vida da perseverança. Capítulo 116. 5 de junho de 1905. As cruzes são fontes batismais. Esta manhã, ao ouvir o bendito Jesus, me disse: minha filha, as cruzes, as mortificações, são outras tantas fontes batismais. E qualquer espécie de cruz que está, e qualquer espécie de cruz que está empanada no pensamento de minha paixão, perde a metade da aspereza e diminui a metade do peso. E como o relâmpago desapareceu, então eu fiquei fazendo certas adorações e reparos em meu interior. E de novo voltou e acrescentou: qual não é o meu consolo ao ver refeito em ti o que minha humanidade fez tantos séculos antes? Porque qualquer coisa que eu determinei que cada alma fizesse foi feita primeiro em minha humanidade. E se a alma me corresponde, o que eu fiz por ela, o refaz de novo em si mesma. E se não, fica só feito em mim mesmo. E eu sinto por isso uma amargura indizível. Capítulo 117. 23 de junho de 1905. Quem está unido com a humanidade de Jesus encontra-se à porta da sua divindade. Continuando meu estado habitual, estava pensando em como Jesus Cristo morreu e que ele não podia de modo algum temer a morte, porque estando tão unido com a divindade, aliás, transmutado, já se encontrava seguro como em seu próprio palácio. Mas para a alma, ó, como é diferente. Enquanto estes e outros desatinos pensavam, o bendito Jesus veio e me disse: minha filha, quem está unido com a minha humanidade já se encontra à porta de minha divindade, porque minha humanidade é espelho da alma, da qual se reflete a divindade nela. Quem se encontra nos reflexos desse espelho, entende-se que todo o seu ser é transformado em amor. Porque, minha filha, tudo o que da criatura sai, até o movimento dos olhos, dos lábios, o mover dos pensamentos e todo o resto, tudo deveria ser amor e feito por amor. Porque, sendo o meu ser todo o amor, onde encontro amor, absorvo tudo em mim, e a alma habita segura em mim, como um em seu próprio palácio. Então, que temor pode ter a alma ao morrer de vir a mim? Se já se encontra em mim? Amém, fiat. Jesus, eu confio em vós.